Na aula de ciências hoje, a tia Márcia vem falando sobre partes de uma planta. Vocês vão seguir a leitura aí da página 85 e vocês também aí de casa. Uma planta, ela é formada, ela é composta por 5 partes. Vamos comigo? Sim. Raiz, caule ou tronco, folha, flor e fruto. Ok, segue a leitura. Agora nós vamos entender o que cada parte dessa representa para a árvore. Né? Por que ela é formada por essas 5 partes? Vamos lá. A raiz. Qual que é a função da raiz? Fixar. Agora é só ativo. Fixar a planta no solo para que ela não... Já pensou se não tivesse as raízes ali, entrelaçando na terra, em rochas? Como que essa árvore seria sustentável sem as raízes? Não teria como, ela iria cair. Então, a primeira coisa que se forma numa planta, quando ela é plantada no solo, é a raiz, para grudar, fixar, deixar essa planta em pé. E é através dela que ela vai o quê? Puxar todos os nutrientes, água, que a plantinha precisa para viver. Então, a raiz tem uma função importantíssima para a plantinha. Segundo tópico, o caule. Para que serve o caule? Qual que é a função dele para a plantinha? Olha o que diz aí. O caule sustenta a planta. Olha, como que uma árvore ia ter as flores, os frutos e as folhas se não tivesse o caule? E é por ele que tudo que a raiz, né, puxa de nutrientes, de água do solo, ela puxa e é como se fosse eu costumo falar que é como se fosse um carro. É o caule que leva tudo que a raiz puxa para o resto da plantinha, para ela sobreviver. Então, o caule, ela sustenta a planta. Ele também é responsável pelo transporte. Ele transporta a água e todos os sais minerais que a raiz puxa daquele solo, daquela terra. Certo? Terceiro, as folhas. Qual é a função das folhas para a árvore? A folha, segue a leitura. A folha é a parte responsável pela respiração da plantinha e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o seu próprio alimento. De novo falando sobre isso. Então, as folhas da árvore servem para que a planta respire. Lembra quando a tia Márcia falou que todas as plantas precisam de absorver o gás carbônico e ela depois libera para a natureza o oxigênio, que é o que nós precisamos. E as folhas também precisam da luz solar para o quê? Fazer o processo de fotossíntese. Porque esse processo de fotossíntese é que vai fazer com que a plantinha produza os seus frutos, as flores. Certinho? Certinho. Ok. A flor. Para que serve a florzinha? Qual que é a utilidade, a função da florzinha? Não é verdade? Qual que é a função da florzinha? Qual que é a função da florzinha? Então, a flor, ela é a estrutura relacionada à reprodução. Sabia que é a florzinha que reproduz o fruto? Primeira coisa que a árvore dá são as flores. Aí a mudança de estação, essas flores caem no chão e dá lugar ao quê? Aos frutos. Então, a florzinha, ela serve para a reprodução da plantinha. Se não tivesse a florzinha, não teria frutos. Então, a flor é que reproduz o fruto. Até aí tudo bem? Sim. E o fruto? O fruto, ele se origina da florzinha, foi o que eu falei. A florzinha cai e dá lugar ao fruto na árvore. Então, o fruto se origina da flor.
que contém as sementes dentro delas. Alguns frutos são carnudos e saborosos. Então, dentro de cada frutinha dessa tem o quê? Sementes. Algumas são uma semente só, igual o abacate, ela tem uma semente apenas, só. Mas se você pegar a goiaba, tem várias sementinhas. Se você pega a manga, tem uma semente só, não é? Mas se você pegar outros tipo mamão, tem várias sementinhas dentro do fruto do mamão. Até aí tudo bem? As sementes ficam dentro dos frutos, ó, dentro dos frutos. E eles contêm um embrião que dará origem a uma nova plantinha. Então essa sementinha, ela é chamada de embrião. Se eu pegar aquela sementinha que eu comi lá do mamão, tirei a sementinha do mamão, pegar um vasinho e plantar aquela sementinha, vai nascer? Vai. Porque ele é um embriãozinho. Ele que vai dar vida a um novo fruto, a uma nova árvore, para que dê mais frutos. Então, chupei uma manga, dentro dela tem a semente. Mamãe, vou plantar. Plantei, aguei, coloquei para receber luz e calor do sol. Com o tempo, ela vai crescer, ela vai desenvolver, e de repente, eu já tiro ela do vaso e planto ela no solo, porque ela vai dar uma mangueira enorme. E aí o ciclo começa tudo de novo. Primeiramente, raiz foi formada, depois o caule, que é o sustento da árvore, é o combustível que leva todos os nutrientes e a água para o resto da planta, as folhas, as flores e por último o fruto. E aí é um processo. Chupei de novo, agora eu quero plantar uma semente de pêssego, de mamão, vai nascer uma nova planta. Ok? Sim. Virem a página. Tipos de caule. Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados como aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo aqui, né? Como os troncos de árvores, tá vendo? Só a raiz que está embaixo da terra, mas aqui, ó, ele está o quê? Suspenso. Tá fora, tá suspenso ali. Firme pela raiz, mas está ali suspenso. Então esse tipo aí de caule, ele é aéreo. Temos também os caules subterrâneos, que é aqueles que ficam por debaixo da terra. Olha lá as batatas, as cebolas e muitos outros, né? Outras verduras, outros legumes. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo. A mandioca está lá debaixo do solo, só que ela cria um caulezinho, né? Então será que a mandioca é o quê? Eu acho que ela entra como? Não, ela entra como o quê? Não, planta aérea. Caule o quê? Aéreo. Vocês nunca viram, não? Um pezinho de mandioca? Não. Ela cria as mandiocas lá no solo, mas ela sai para fora. Então vamos aprender. Ok? Então, os caules subterrâneos eles se desenvolvem do solo, como o da bananeira e o da batata. Tá? As plantas cujo habitat é a água têm caules aquáticos, como os lótus, a vitória régia e o aguapé. Já viram a vitória régia? Já. Ela não é nem aérea e ela também não está desenvolvendo no subterrâneo, debaixo da terra, ela está sobre a água. Ela é aquática. Então ela é uma planta aquática. Olha que linda. Esse aqui é um aguapé. Olha que lindo. Florzinhas roxas, olha. Aguapé. É uma planta aquática e seu caule tem cavidades que armazenam ar, o que contribui para a flutuação. Devido ao ar que ela recebe, ela flutua sobre as águas. Por isso, uma planta aquática. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas ele não é. A parte que vemos é um tronco falso, formado de várias folhas. Sabia, gente?
Seu verdadeiro caule é subterrâneo Sabia. e paralelo à superfície de onde saem os troncos falsos. Se você for pegar ali o pezinho de bananeira e for tirando ele, são só folhas. Folhas, 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 folhas e mais folhas. Ele não tem esse tronco igual a árvore tem, que é uma madeira, né? Ele não tem madeira. Não, ele é formado de muitas folhas. E vão ali, crescendo, desenvolvendo. Que parece Por isso madeira. que muitas pessoas se enganam. Ok? Sim. Fala, meu Deus. Eu fui na roça com meu tio. Então até aí tudo bem, crianças? Ok.